a conhecer a playlist de Lembra Mistérios. Lá vocês encontram vídeos bem produzidos e elaborados com bastante informações e teorias. Inscreve aí no canal e inscreve aí no like, dá um likeão aí, tá? Bora começar esse vídeo aí. Esse aviso, pode se preparar, pois o vídeo vai começar. O assunto de hoje vai ser realmente interessante. Um dia desses, eu assisti um vídeo na qual era explicado o que teria acontecido com o protagonista de um jogo após o final do game. Então eu pensei, isso pode render algo bem legal se for sobre o Minecraft. Dessa maneira, eu comecei a refletir sobre diversas coisas que acontecem no jogo, até que eu decidi fazer um roteiro com algumas informações, pensamentos e teorias que eu acho que muitos vão curtir. No entanto, eu queria muito também a colaboração de vocês. Dessa maneira, fiquem à vontade para comentar sobre qualquer informação ao longo desse vídeo. Então, já começa respondendo essa pergunta. O que você acha que aconteceu ou acontece com o Steve após o fim do jogo Minecraft? Comenta aí, porque daqui em diante será a minha vez de responder. E bem, como sabemos, o Minecraft tem uma proposta bem diferente de muitos jogos, por ser primeiro um game de mundo aberto e principalmente por termos a capacidade de alterá-lo. No jogo é possível construir, destruir, reconstruir e fazer todo um reino gigantesco da maneira que o jogador desejar. E com toda essa liberdade, o jogador acaba não tendo objetivos bem definidos dentro do game. Não existem missões, fases e nada disso. O que mais se aproxima são as quests, que são conquistas que o Steve, protagonista do jogo, pode ir realizando durante as suas explorações e aventuras no grande mapa do Minecraft. Coisas como cortar madeira, realizar trocas, promover a reprodução de animais e entre outras ações são exemplos de conquistas que podem ser realizadas pelo Steve. Eu vou deixar o link dessa página do site Gamepedia na descrição. Aqui tem uma lista de conquistas para quem tiver interesse em saber mais sobre alguma delas. Sendo assim, vamos voltar ao raciocínio anterior com algumas perguntas. Um jogo sem missão pode ter fim? Ele pode ser finalizado? E a resposta é sim, pelo menos no ponto de vista gamer, uma vez que o jogador tenha conquistado tudo. Isso nos leva ao ponto-chave da coisa, pois, mesmo assim, as missões e fases, sabemos que teremos que fazer muita coisa para finalizar o Minecraft. E com a proposta de jogo de mundo aberto, as explorações e aventuras são inevitáveis, levando o jogador a ir à busca de desafios entre as dimensões. Para quem não lembra, existem três. O Overworld é que o Steve começa e normalmente é aqui onde é vivido a maior parte do seu tempo. Também tem o Nether, dimensão com referências ao submundo, um local com um grau de dificuldade e perigo maior em relação ao Overworld. E por último, temos a dimensão final do jogo, o The End. O The End é de todas as dimensões a mais perigosa, pelo simples motivo de que, ao cair no Void, que é a escuridão sem fim, o jogador vai morrer. Além disso, também existe um exército de Endermans, sem nos esquecer do chefão que aqui vive, o grande Ender Dragon. Então, meus amigos, para quem busca literalmente o final do Minecraft, esse é o local, pois o próprio nome da dimensão é The End, que significa o fim ou o final. Uma observação, não confundam a Farlands com o final do jogo, pois isso não se trata do fim do jogo, mas apenas do limite do mapa. E voltando, por ser o final do jogo, aqui também acontece a batalha final contra o Ender Dragon. E para constatar isso, muitos já devem ter notado que, depois de vencer o grande dragão, os créditos do jogo vão surgir na tela, mostrando que o jogador zerou o game. Mas, e após isso? O que acontece? Bem, após isso, o jogo simplesmente continua, inclusive do mesmo ponto. No entanto, esse simplesmente continuar é estranho,
uma vez que o jogador sempre espera algo a mais no final do jogo. Mas, de qualquer maneira, a continuação pós-fim é realmente essa. E se antes já não havia objetivos bem definidos, após zerar o game é que não vai ter muita coisa mesmo. Porém, ao se tratar de Steve, ele estará provavelmente mais preparado e habilidoso do que nunca. Além de que, vencer o dragão lhe resultará em muita experiência, proporcionando grandes encantamentos, deixando-o muito bem preparado e forte no quesito ataque e defesa. E agora, o reino do Minecraft estará à mercê de um novo, entre aspas, chefão, o poderoso Steve, aquele que venceu todos os desafios e dimensões do jogo. Entretanto, como foi dito, após zerar, não restará muito a se fazer, em termos de objetividade. Claro, o mapa estará à disposição para exploração e personalização, mas, ao ponto de vista dos objetivos, nada a mais. E então, o que o Steve se torna no final do jogo? E a resposta é um explorador. Sei que isso não é uma surpresa para muitos, mas será que você entende o verdadeiro motivo disso? Bem, eu vou explicar agora. Já tem bastante tempo que o final do Minecraft já foi definido, que é vencer o Ender Dragon. E desde então, nenhum outro chefão à sua altura foi adicionado. O que houve foram algumas alterações e expansões no território do The End, mas nada tão drástico, ou seja, o final do jogo já é o mesmo há bastante tempo, mesmo após várias atualizações. E os desenvolvedores não parecem se preocupar com isso, mas não que seja nenhum problema. O fato é que os desenvolvedores dão a entender que estão direcionando outro foco para o Steve, que é o foco em um personagem explorador. Fazendo uma análise de algumas versões anteriores para as mais recentes, notamos que, na versão 1.9, foram adicionados as End of Cities, ou cidades do fim, que é um tipo de extensão do The End. A área é uma nova região para ser explorada pelo jogador, que poderia encontrar a Elytra e mais algumas outras novidades interessantes. Já na versão 1.10, as novidades foram voltadas para o Overworld. Foram adicionados ursos polares, animais que deveriam atrair os jogadores para explorar os biomas de gelo. Porém, o mais interessante, na minha opinião, são os blocos de ossos, que poderiam ser encontrados em camadas profundas de desertos e pântanos, indicativos de fósseis, mas outra novidade que vinha a convidar os jogadores a explorar o mapa do jogo, inclusive com uma perspectiva como se fosse um arqueólogo. E um parênteses, os fósseis são uma das estruturas mais difíceis de serem encontradas. Mesmo tendo sido inseridas há bastante tempo, muitos ainda os desconhecem. Sendo assim, para saber mais sobre os fósseis e outras coisas raras do jogo, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Ele vai estar na descrição. Dando continuidade, vamos para a versão 1.11 do jogo. Inclusive, o seu nome já diz tudo. A atualização de exploração. Nessa versão, foi inserida a Mansão do Bosque, uma grande construção que varia de tamanhos e formas e esconde alguns segredos no seu interior. Mais uma novidade que convidava os jogadores a explorar o mapa do jogo. O local dessa vez são os bosques, só lembrando que é possível localizar as mansões por meio dos mapas de exploração. E sim, as mansões, no plural mesmo, pois existem várias delas no jogo. Já na versão 1.12 foram adicionados os papagaios, que poderiam ser encontrados nas selvas. Mais uma novidade que convidava o jogador a explorar o bioma selva, a fim de encontrar e domesticar as novas aves. E lembrando que nesse bioma também é possível encontrar o Templo da Selva, uma estrutura que já existe há bastante tempo, mas que também pode ser uma revelação para alguns jogadores. E continuando, vamos para a versão 1.13, que é a mais recente, inclusive uma das maiores do jogo, que é uma atualização focada para os oceanos do Minecraft. Essa é a atualização aquática. O
Os mares e oceanos sempre existiram no game, mas não haviam atrativos para os jogadores aproveitarem. E agora foram adicionados naufrágios exploráveis, as ravinas, cavernas e ruínas aquáticas, tesouros enterrados e muito mais, que também convidam o jogador a explorar demais as águas do Minecraft. E só para salientar, eu quero avisar que todas as versões citadas têm bem mais detalhes, porém para não citar tudo e acabar deixando o vídeo muito 13. longo, eu Daqui a pouco vou anotar um papel. principais pontos de acordo com o tema do vídeo. E como percebemos com o histórico, o jogo realmente trouxe várias novidades exploráveis para o jogador, mantendo o final do jogo da maneira que sempre foi. Ou seja, se o final se mantém e as novidades são de exploração, sem impactar no final, que é vencer o Ender Dragon, podemos entender que, após vencer o chefão, a nossa continuação como jogadores será voltada para a exploração. Porém, será que era para ser sempre assim? Então vamos para uma teoria. Eu comecei a análise a partir da versão 1.9, que foi lançada em 29 de fevereiro de 2016. Antes dessa versão, a que havia sido lançada era 1.8, em 2 de setembro de 2014. Nessa época, o Notch ainda estava no topo do Minecraft, trabalhando no game e provavelmente com muitos planos para o jogo, que estava crescendo absurdamente no cenário gamer. Ok, mas o que isso tem a ver? Bem, lembra quando eu questionei se o final do Minecraft deveria ser assim, com Steve se tornando explorador? Então bem, aqui está a questão. Até a versão 1.8, o Notch ainda comandava o Minecraft, mas depois, em 15 de setembro de 2014, o jogo foi vendido para a gigante Microsoft, ficando agora à frente do jogo Minecraft. E talvez, eu disse talvez, hein pessoal, as coisas possam ter levado rumos diferentes. Digo isso pois Notch tinha algumas ideias bem legais. Uma das principais era poder chocar o ovo do Ender Dragon, e conseguimos após vencer o chefão do jogo. Nos seus planos, o ovo poderia ser chocado e como recompensa teríamos um dragão mais ou menos domesticável, algo realmente incrível. Entretanto, devido a limitações na época, a ideia não seguiu adiante. O fato é que isso foi apenas uma suposição, mas realmente os rumos de Minecraft poderiam ter sido outros. Até hoje existem pessoas que dizem que era melhor quando o Notch estava na frente da empresa, já outros defendem a Microsoft. Porém, de antemão, o que temos é isso, o Steve um explorador, um tanto quanto imaginável por muitos. Mas claro, isso não é uma resposta oficial do jogo. Chegamos a esse ponto do Steve explorador após analisar o que temos. Pô, tô com saudade do Notch. Porque colocaram logo essa empresa na frente. Sendo assim, não há como garantir que essa seja a verdadeira continuação do Steve após vencer o chefão Ender Dragon. E é sempre bom pensar dessa maneira mesmo, sem as coisas estarem definidas, pois o Minecraft tem sim algumas coisas, digamos que misteriosas. Um grande exemplo disso é o End Poem. O End Poem, ou poema final, como o próprio nome diz, é uma mensagem em forma de poema que é exibido no final do game, após vencer o Ender Dragon. O texto é uma espécie de diálogo entre pelo menos duas partes que não sabemos quem são, mas que falam do Steve. Nesse vídeo eu explico melhor esse poema do jogo. De antemão, eu já adianto, o entendimento do texto é bem complexo, podendo ser interpretado de maneiras bem diferentes. Dessa maneira, eu vou finalizar o vídeo com a minha opinião. E bem, o Minecraft é um jogo extremamente interessante. Quem o acha simples, infelizmente, ainda não percebeu a dimensão de coisas que o jogo pode oferecer.